Me conta um pouquinho sobre esse teu momento agora de... Você deu uma mudança de chave absurda, né? Você era um dos principais repórteres que tinha no Brasil, trabalhava num grande veículo ali, continua trabalhando, mas foi repórter do GE por muito tempo, cobrindo especificamente o dia a dia de vários clubes e sempre sendo o cara que muitas vezes dava as informações ali em primeira mão, tinha muita credibilidade, sempre teve muita credibilidade. E aí, de repente, você fala, pô, não é isso que eu quero, pelo menos por enquanto, vou continuar fazendo, mas quero virar narrador. Como é que foi essa reviravolta aí? Conta pra gente. Então, é curioso isso, porque é uma história um pouco longa. Se eu me alongar, vocês me interrompem. Fica tranquilo, cara. Você tem temos tempo aí. Eu via narração, quando eu era moleque, adolescente, pra mim era uma brincadeira, tipo um hobby. E eu não pensava isso como uma profissão. Tipo, eu não pensava assim, eu posso ser narrador? Eu não via isso como um trabalho, eu via só como uma diversão. Então, tipo, ia jogar videogame com meus primos, meu irmão, ficava narrando. Jogava futebol, pelada, society, eu jogava e ao mesmo tempo... Jogava mal e ao mesmo tempo ficava, tipo, narrando os movimentos. Mas eu nunca pensei, caramba, quero fazer isso da minha vida. Porque era só, tipo, uma zoeira pra mim. Nunca foi assim, nossa, isso vai ser... Quero ser isso quando eu crescer. E aí, na época de escola, de final de colegial, pra faculdade, falei, cara, quero fazer alguma coisa relacionada a futebol. Quero estar próximo do futebol. E aí eu vi no jornalismo uma maneira de me aproximar do futebol e beleza. E comecei... Trabalho primeiro de verdade, foi estagiando no Grupo A Tribuna, eu sou de Santos. E no jornal Grupo A Tribuna, passei numa seleção na época da faculdade e comecei a estagiar na editoria de esportes, que era o que eu mais queria. Isso foi em 2009. E desde que eu comecei, as portas... Eu nunca mais pensei em narração. Fui estagiário na Tribuna, depois estagiário no Lance. Aí me formei em 2010, virei repórter na Tribuna, cobrindo o Santos campeão da Libertadores, 2011. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, foi para Santiago, no Chile. Colo-Colo 3, Santos 2. O Elano faz gol nesse jogo, o Neymar também faz gol nesse jogo. Primeira viagem para fora do Brasil na minha vida. Jogo que o Miralles enganou o Brasil. Exato, e depois foi pro Santos. E depois foi pro Grêmio e depois foi pro Santos. Exatamente, Miralles. Era no estádio Monumental. Lembro até que eu tava com o Klaus, que hoje tá na Placar, revista, que existe ainda, a Placar existe, muita gente acha que acabou. Nesse jogo, eu tava no ônibus, voltando do trabalho pra casa, louco pra chegar em casa, o ônibus lotado, pegando ali a Marginal Pinheiros, assim, puto que tava chegando atrasado pra ver o jogo, assim, foda. Outra época. E perdeu, o Santos perdeu umas fases de grupos e depois passou e foi campeão, né? Depois teve mudança de treinador, era o Adilson Batista, depois Martelotti, até chegar o Muricy. E aí, beleza, comecei a cobrir o setorismo, como a gente fala no dia a dia, né? Primeiro como estagiário, depois de forma efetiva. Aí fiquei na Tribuna até o meio do ano, o Lance me chama de volta no meio do ano, falando... E aí eles falam, não, você vem pra cá e você vai cobrir o Mundial no Japão. Aí beleza, voltei, fui pro Mundial. Quando eu voltei do Mundial do Santos, aquele 4-0 do Barça, eu estava lá, do Guardiola, que ele fala no livro. A gente tava falando disso aqui agora, antes de você chegar, cara. Tava lá, vi o baile ao vivo. E o mais curioso é que na zona mista, depois do jogo, o Sandro Rosell era o presidente do Barcelona, que depois teve todos os casos de escândalos e tal. Grande bandidão aí do futebol. E aí na zona mista tava a imprensa do Brasil assim, a gente chamou, Sandro, uma nota para a prensa do Brasil. Aí ele parou, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Já pensou um dia juntar Neymar e Messi? Aí ele deu uma risadinha. E tipo, despistou. Aí eu fiz uma nota, tipo, Sandro Rosell... Essa nota existe, procurar no Lancinete, tá lá. Sandro Rosell despista sobre juntar Neymar e Messi no Barcelona. Tipo, nem imaginava. Mas já tinha o burburinho ou não? Tinha por alto, mas depois a gente foi descobrir que ele já estava acertado. O Barça tinha feito um adiantamento de 10 milhões de euros e maquiou no balancete, lá no balanço deles. Colocaram que era um empréstimo, mas não falaram para quem, já era um adiantamento. Então já estava pré-acordado, né? Porque depois ele foi em 2013, 2 anos depois. Bizarro. Enfim. As pessoas se esquecem. Pois é. Enfim, e aí 2012 veio, chegou em fevereiro, a Globo me chama, o Zé Gonzalez, que até hoje é chefe de redação lá, trabalhou no Lance também, foi setorista de São Paulo com o Losetti, que vocês já receberam aqui. Sim. O Zé Gonzalez, eles eram setoristas de São Paulo no Lance. Aí o Zé me chama com o Adilson, que era... Hoje é editor de produção lá, ele é chefe da produção da TV hoje na Globo em São Paulo. Ele era meu concorrente, eu era setorista do Santos no Lance e ele era o setorista do Santos no GE. Aí ele virou editor, abriu a vaga dele e eles me chamaram pra ser o setorista do Santos e eu fui. E aí, enfim. E eu peguei aquela fase toda do Neymar, né? Então, assim, até virou meme depois disso, porque em 2012
Minha primeira viagem é Santos e The Strongest, na Bolívia, lá na altitude. E aí, enfim, eu virei meme esse dia por causa da minha mãe, como sempre, né? Dona Rosa Maria, um beijo, mãe. Primeira viagem, fui pra Bolívia, primeira viagem pela Globo, né? Aí cheguei lá, não avisei que cheguei em casa nem nada, porque eu tava na pilha, pô, preciso trabalhar, mostrar serviço, né? Primeira viagem a trabalho pela Globo e tal. Beleza, fui fazendo as coisas e tal. Quando chego depois no hotel e paro, o Adilson e o Zé mandam mensagem, pô, tua mãe tá te procurando. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Minha mãe ligou na redação pra saber onde é que eu tava, porque eu não tinha mandado mensagem. Falei, puta, os caras vão me aloprar agora, né? Aí no dia seguinte, o Zé só manda assim, vê o GE hoje, Globo Esporte. Era o Thiago Leifert que apresentava na época. Aí eu falei, lá vem trollagem forte. Aí eu já até avisei, na época era Facebook que era que bombava. Eu falei, ó, galera do Facebook, vejam o Globo Esporte hoje que eu vou ser zoado. Aí assim, no treino do Santos, o Santos estava treinando, e lá na Bolívia tem muito estudante brasileiro que vai lá pra lá fazer faculdade de medicina e tal. E aí um cara gritou assim, no meio do treino, torcedor de São Paulo, Corinthians, Palmeiras do Santos também, foi ver o treino. Neymar, engravida minha mulher. O cara gritou isso. E eu, sem querer, peguei essa imagem filmando com a minha câmera TechPix digital da vida, não lembro qual que era. E eu peguei essa imagem e fiz uma matéria no site na época. Aí o Thiago viu, ele era o apresentador, e ele quis usar essa imagem no programa. Aí ele, beleza. Fala, galera, não sei o que lá, Santos, não sei o que, vamos dar uma olhada nisso. Aí, pum, roda a imagem. Aí ele, vocês entenderam o que o cara falou? Veja de novo. Aí, pum, roda de novo. O cara falou, Neymar engravida minha mulher. Aí ele olha pra ficha assim, dá um tapinha na ficha e fala. Então, quem fez essa imagem aí foi o Marcelo Azan, nosso repórter, setorista do Santos no GE. Ô, Azan, avisa pra sua mãe, Dona Rosa Maria, que você chegou em casa, pô, ela tá preocupada, já ligou aqui pra redação. Como é que é o nome dela mesmo? Ah, é Rosa Maria, né? Dona Rosa, a Azan já chegou, fica tranquila. No GE. Nossa. A época Acabou. áurea, né? Acabou, meu Facebook, todo mundo me destruindo, tipo, aloprando. Evidentemente, com razão, né? Nossa, redação, enfim. Beleza, isso tudo pra falar que foi a época do setorismo ali e tal, cobrindo o Santos. Em 2013, eu brinco também, mas é real. Eu saio junto com o Neymar, porque o Neymar foi pro Barcelona em 2013 e eu faço a apresentação dele lá. Daí, na volta, eles já tinham me avisado, porque a Globo tava implementando esse projeto de afiliadas no Brasil inteiro. Então, tipo assim, na Baixada é TV Tribuna, no Rio Grande do Sul é RBS, Porto Alegre e tal. E aí eles iam implantar a mesma coisa que tinham nas TVs pro site. E aí falaram pra mim assim, cara, se você quiser ficar cobrindo o Santos, você vai ter que ser demitido da Globo e virar funcionário da Tribuna. Ou você vem pra São Paulo. E eu sabia que alguma hora eu ia ter que morar aqui em São Paulo. Falei, cara, não, eu vou pra São Paulo. Aí vim e comecei a cobrir Palmeiras, 2013, a gente tava falando de Palmeiras aqui, né? Ano mal. Não lembrava que você tinha coberto o Palmeiras nessa época. Eu lembro mais de São Paulo. Eu cobri, cheguei em São Paulo cobrindo Palmeiras. Cobria com Tossiro? Tossiro, Danilo Avieri já era setorista na época do UOL, que hoje é meu companheiro no UOL. Sim, gente boa. Veio aqui também. Gente boa, né? Porra, demais. Tossiro já tava nessa época. O Tossa cobriu o Santos comigo. O Tossa foi pro Japão. O Tossiro, o teclado dele no Japão, deu pane. Aí ele não tinha C. Aí ele falava, me manda um C aí, vai. Ele foi comprar um laptop no Japão, porque o laptop dele ficou zoado, o teclado. Não sei se o Tossiro já veio, mas vocês têm que trazer ele aqui, ele é muito bom. É muito bom. A gente prestava e falava, manda um cedilha aí, a gente mandava um cedilha pra ele, tipo, manda não sei o que lá, ele não tinha as teclas. O cara não tinha as teclas. A gente ficava mandando, e no Japão, irmão, ele foi comprar um laptop no Japão. Caralho. Japão tem várias histórias à parte, depois a gente pode falar. E aí, enfim, cobri Palmeiras 13 e 14. Palmeiras mal, né? Eu cobri a Série B do Palmeiras. Tipo, fui fazer jogo em Juazeiro do Norte, fui fazer jogo, em Natal. Aí vai se acostumando. Palmeiras e ABC, Frasqueirão, deu super lotação esse jogo. O ABC que agora foi rebaixado na lanterna, né? Fui fazer esse jogo lá. Enfim, aí 14, Palmeiras inaugurou o Allianz, perdeu pro Sport 2-0, eu lembro que eu tava nesse jogo. Gol do Ananias. Zoando Ananias, Ananias Park. E aí 2015 começa a cobrir o São Paulo, que quando chega o Pato. Eu lembro que o Pato tava num dos primeiros treinos, eu lembro que fiz foto e tal. Enfim, e aí fico no São Paulo de 15 até 21. E aí, pra chegar na tua pergunta, enfim, que eu demorei um ano pra responder, por que que eu viro essa chave? Porque em 15 me dá esse estalo. Eu falei assim, cara, acho que eu quero ser narrador. Tipo, eu lembrei daquelas paradas que eu fazia na infância, algum dia do nada, eu não sei o que me deu o gatilho pra eu lembrar isso. Eu falei, cara, eu gosto de narrar. Quero ser narrador. Aí um dia pegar uma câmera, tipo essa de vocês, em casa, coloquei filmando a televisão, tava passando a final da Champions, Barça e Juventus. Acho que foi a do gol do Neymar, inclusive. E aí, Paulo Andrade, que é puta referência pra mim, eu acho ele muito foda. Pra mim, hoje a minha maior referência é ele. Já falei isso pra ele.
E aí comecei a filmar, eu narrando. E cheguei na redação um dia e falei pro Zé, falei, cara, eu quero narrar um dia. Será que dá? Ele falou, porra, tu nunca falou isso. Do nada, da onde surgiu? Eu falei, cara, eu já... Na minha infância e tal, falei tudo que eu tinha contado pra vocês aqui. Você mostrou o vídeo pra ele? E aí ele falou, não, faz um piloto aí e vamos ver se tem condição. E aí era um outro cara, o Alfredo Toné, que nem tá mais na Globo na época. Cara, ele já passou pouco tempo, eles me levaram um dia pra Pacaembu pra fazer um piloto no estádio. A gente fez Palmeiras e Sport. Acho que o Sport ganhou de 2-0. Essa época era draga do Palmeiras. Não foi no Allianz, foi no Pacaembu esse jogo. Era um tempo um narrador e o segundo tempo outro narrador. E aí comecei a fazer piloto, até que em 2017, 2015, na verdade, meu primeiro jogo que eu narrei na minha vida foi pelo ge.globo, globesport.com, né? Final do Paulistão, Santos e Corinthians. Na Arena Corinthians, não era a Neoquímica Arena ainda. O Santos ganha o jogo, mas o Corinthians é campeão porque tinha levado o resultado pelo agregado. Aí ali começa. Aí comecei a fazer jogos, mas continuava setorista, mas narrava quando dava. Aí em 2017 a gente fez uma porrada de jogo na Copinha, foi animal. Fizemos jogo na Rua Javari, em Osasco, no Zé Liberati, no Velho Júnior, do Ituano. Fomos fazendo jogos em vários estádios, só que não tinha essa vaga. E em 2017 também foi um dos jogos mais animais que eu fiz na minha vida, porque a Globo tinha Champions nessa época. E aí a gente fez Bayern e PSG. 3-0 pro PSG, e eu lembro que foi perto do meu aniversário, que eu faço em setembro. O PSG ganhou de 3-0 gols do Daniel Alves, Neymar e Cavani. Foi um baile, assim, em cima do Bayern. Aí a gente fez esse jogo no globesport.com, não era na televisão. E aí, pô, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, esse é o meu tesão. E aí o tempo foi passando e eu não conseguia mais ter oportunidade lá porque não tinha vaga, até chegar em 20 para 21, falei, cara, eu já tava frustrado, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer como setorista. Comecei em 2009 na função, eu tava falando de 2021, 12 anos, fazendo a mesma coisa, e mesmo que por clubes diferentes. Falei, cara, eu preciso me movimentar. Se não vai ser aqui em algum outro lugar, eu preciso... Porque eu tô adiando o sonho de alguém que quer trabalhar na Globo, no meu lugar aqui como setorista, e tô infeliz, e tô adiando o meu próprio sonho, que é ser narrador. Porque aqui não vai ter Decisão difícil, né, cara? difícil, Caralho, porque era um lugar foda, que eu mano. sempre fui muito querido e eu sempre gostei pra cacete. Foram 9 anos trabalhando lá, de 2012 até 21. Então, assim, falei, cara, eu tô infeliz fazendo o que eu tô fazendo. Já fiz tudo o que tinha pra fazer, todas as competições. Qualquer uma, pode falar, de futebol eu já fiz. Na época, como cobrindo. Série B, Série A, Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, tudo. E setorista, quem foi sabe, pode mudar o clube, mas a rotina é parecida. Você vai pro CT, você vai pro jogo, você vai pra viagem. Agora até menos viagem, que a galera tem viajado menos, que a É grana não... desgastante? Isso Pra que eu ia caralho. perguntar. É Te desgastante. consome? Pô, pra caralho. mentalmente muito, porque você tá sempre em alerta, tipo, alguém vai dar alguma coisa, tu não quer tomar a bola nas costas. E eu era competitivo nesse sentido, né? Eu queria, tipo, tá bem informado. Então, eu buscava o máximo, se não ser o primeiro, o segundo a chegar na parada. E então isso vai te consumindo. Você fica, putz, e tudo do clube tá na tua responsa, de você e quem mais. Então, assim, parte política, financeira, jurídica, administrativa, tudo que envolve. E no São Paulo, meu primeiro ano de São Paulo foi só o ano da renúncia do Aidar. Tociro cobriu comigo São Paulo nessa época. Eu lembro que a gente ficou um dia no Shopping Bourbon, que é perto do CT do Palmeiras de São Paulo, aqui na Barra Funda. E a gente ficou pra lá porque depois do treino era mais perto. A gente abriu a redação lá no Starbucks. Foi nesse dia do caos lá, dos e-mails que rolaram de bastidor do São Paulo, do Ataíde, que era o vice-presidente, ameaçando que ia colocar tudo, tipo, pra todo mundo saber, a respeito da gravação que tinha da conversa, né? Que depois culminou Eles na trocaram renúncia. soco, não foi uma parada Teve, assim? depois o Ataíde foi agrediu o Aidar num café, num restaurante. Que época. Foi assim, primeiro ano de São Paulo, assim, caos, cara. Foi uma loucura. Então não tinha pior e melhor jeito. Pior porque, porra, é pesado você cobrir uma renúncia de um presidente. Hein? Caso do New Balance lá. né? Under Armour. New Balance é de agora. New Balance isso. agora. E melhor porque também você, pô, já fica calejado, né? Não tem pior do que isso aqui, não vai ter. Só se fosse, sei lá, um rebaixamento inédito Sim. na história de São Paulo que nunca aconteceu. Então foi mais isso que me motivou a buscar, assim, cara. Tipo, eu sabia... Porque antes disso teve a pandemia, e na pandemia piorou ainda mais a situação de abrir vaga nova. Sim. Já tava difícil usar a galera que tava lá, imagina contratar gente nova. E aí eu decidi sair, assim... E muito das coisas que eu tô fazendo e fiz até hoje foi tudo depois. Não tinha nada certo, assim. A única coisa que eu tinha certo antes de sair da Globo
Era com a Goal, que é um site também de informação e de notícia, pra ganhar mais ou menos ali, ó, a mesma coisa, só pra não sair sem nada. Tudo o resto que eu fiz apareceu depois. Libertadores, Paulistão YouTube, Paulistão Play, sei lá. A gente fez jogo na Cazé TV no Mundial de Clubes, do Real Madrid. Tipo, umas loucuras, assim. Paulistão Feminino na Centauro. Putz, em 2 anos, pra resumir, foi março de 21 que eu saí da Globo. Nesse tempo de 2 anos e meio, eu já narrei mais do que na minha vida inteira. Então, Caralho. só isso já foi... É difícil se estabelecer como narrador, cara? Chegar... Acho que eu acho que antes era mais. Eu tenho impressão, não sei porque eu não tentei na época, né? Mas assim, eu tenho certeza também que se eu tivesse, desde o começo, buscado isso, talvez eu tivesse em outro lugar hoje. Mas eu acho que a trajetória foi do jeito que tinha que ser, assim. Porque claro, é bom sim. porque eu tenho a vivência de um outro lado. Então eu sei o que o repórter passa, eu sei o perrengue que é apurar a informação, eu sei o que é produzir, porque eu fui produtor de reportagem na Globo e também. já tem o jornalismo vivo ali, né? Eu sou jornalista na veia. O cara que é jornalista narrador. Tipo, mano, até porra. hoje hoje a gente tem um grupo, eu, o Hernan e o Andrade, que a gente faz o blog junto de mercado. A gente é o dia inteiro apurando informação e a gente tem um blog que é Mercado da Bola, que nessa época agora é loucura, né? Mas isso, mesmo que eu tente, tá dentro de mim. Tipo, ontem eu tava numa baita adrenalina apurando informação, tu público fala, caraca, isso até hoje tem essa adrenalina. E acho que é isso que não deixa você baixar a guarda nessas horas. Mas pra se estabelecer como narrador, hoje é menos difícil, eu acho, porque tem mais mercado. Tipo, se antes tinha praticamente o Grupo Globo com quase todos os direitos, você tem hoje essa disseminação dos direitos. Então você tem, sei lá, o Paulistão, passa na TNT, no YouTube do Paulistão, Na Cazé agora. Cazé TV agora. Tem 4, 5, 6 lugares que fazem o mesmo produto. O Paulistão Play, que é como se fosse um Premiere, um serviço de streaming pago do Paulistão. Então, assim, você tem mais opções de lugares. Libertadores, passa na ESPN, na Paramount, que é onde a gente fez esse ano lá. Foi experiência espetacular, não tem nem o que falar. Melhor coisa da minha vida, acho. Fazer jogo de Libertadores é o máximo, né? Tipo, Mas tem uma coisa também que, embora tenha aumentado o mercado, de alguma maneira a audiência também ela se dissipa, né? Sim. Antigamente você tinha os grandes narradores que faziam, que eram poucos, mas quando narravam, todo mundo parava para escutar, todo mundo sabia quem era o cara. Agora tem muita gente trabalhando em muitos... É bom, é ótimo para o mercado, eu sempre defendi isso. Quanto mais democratizar, lógico, até para dar opção para as pessoas assistirem com quem ela gosta mais, não tem coisa pior que te darem uma opção só de onde ver o jogo do teu time. Porque se você não gosta do narrador que tá lá ou do comentarista, você faz igual o Arnaldo Ribeiro, você bota no mudo. Ele faz isso? Ele disse aqui pra gente que faz isso. Ele disse aqui pra gente que faz isso, que só vê jogo no mudo. Entendeu? É uma opção, porque eu não consigo, velho. Hoje não dá nem pra sincronizar com o rádio. É isso que eu ia falar. Porque tem o delay pra cacete, grande, cara. Hoje em dia com o delay não dá, o delay tá... Ainda mais que agora com essas mídias digitais aí e tal, esses streams, o delay tá bizarro, cara. Então eu acho legal, mas ao mesmo tempo você não acha que, de alguma maneira, para um cara chegar num nível daqueles caras que a gente reconhece do passado, com toda essa diversidade de mídia, não tá mais difícil? Acho que sim. Também acho. Acho que as duas coisas não se anulam, não são excludentes. Dificilmente vai ter um novo Galvão. Eu acho. Sim, olhando hoje. Muito difícil. O que esse cara foi, porque... Pela sociedade, como o mundo evoluiu na época e como era na época e como é hoje. Tipo, antes é o que você falou. Antes a Globo tinha todos os direitos dos maiores eventos. Então, brasileiro ídolo na Fórmula 1, Ayrton Senna, quem narrou? Galvão. Brasil, Copa do Mundo de 2002, quem narrou? Galvão. Brasil disputando medalha de ouro no vôlei, quem narrou? Galvão. Brasil disputando medalha em atletismo, quem narrou? Foi o Galvão. A voz do Galvão faz parte do nosso imaginário. Do esporte brasileiro. Do esporte brasileiro, as maiores vitórias e derrotas. E tudo isso feito no auge dele de maneira brilhante. Brilhante, cara. Emocionante. Tendo sacadas e ideias e improvisações espetaculares. Bordões que estão para sempre com a gente. A gente vive usando bordões do Galvão. Sim. Eu acho... Não vou falar impossível, porque eu não sei como é que o mundo vai ser daqui para frente, mas é muito difícil. Então, eu concordo contigo, vai ser difícil ter um cara assim, tipo, desse tamanho, com esse impacto, porque qual emissora vai ter tantos direitos dos maiores feitos do esporte brasileiro daqui pra frente? Tá dividido.